Alô, aluno do nono ano, vamos para mais uma aula com o tema reação química. Mas antes, não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar o canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Vamos falar agora sobre reação química. Então, a primeira coisa que você tem que saber com relação à química é o seguinte. Quando eu falo de reação, eu vou ter a transformação de um reagente em um produto. Segue a setinha ali. Reagente vai ser o elemento, a substância inicial, que vai ser transformado em o que se chama de produto. Então, reagente vai se transformar em produto por algum efeito de alguma variável, ok? Com relação à reação química, uma coisa muito importante que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Não há criação, não há destruição de átomos e moléculas. O que é que significa? Toda reação química, por exemplo, eu não crio nada, eu não, por exemplo, destruo nada, tá bom? Eu só pego, por exemplo, átomos e moléculas e faço um rearranjo diferente daquilo ali. Então, se eu, por exemplo, tiver os fatores ideais, eu consigo pegar um material e transformá-lo em outro, mas não significa que eu vou transformar em algo novo, vamos falar assim. Eu vou transformar, por exemplo, ele em algo só mudando o seu rearranjo. Tranquilo? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui algumas características da reação química. Por exemplo, se ocorrer uma reação química, uma das características vai ser o que se chama de liberação de energia. Pode ser em forma de calor, pode ser em forma de luz. Por exemplo, vamos supor que você tem uma madeira, queime aquela madeira. Queimou a madeira como produto final, vocês vão conseguir enxergar o que? A cinza. Oxente, professor, a madeira virou cinza, Vocês podem pegar a cinza da madeira, a cinza e transformar em madeira novamente? Não. Por que isso ocorre? Porque vocês realizaram uma reação química. Como um subproduto, por exemplo, gerou o quê? Calor e luz. Então, se você conseguir observar nessa reação calor e luz, com certeza você vai chamar ele de reação química. Outra característica, por exemplo, se vocês observarem a formação de gás em alguma reação, com certeza você pode chamar de reação química, ok? Se tiver a formação de luz e calor, pode chamar de reação química. Se você também tiver a formação, por exemplo, de gás, pode chamar isso de reação química. Tem um exemplo aqui ao lado, se eu tiver um copo de água e colocar, por exemplo, alguma aspirina, o que acontece com aquela aspirina? Ela vai diminuir seu tamanho e, como reação química, por exemplo, a liberação de gás. O que está acontecendo naquilo ali? Reação química. Outro indicativo de reação química é a formação de sólido. Como assim, professor? Se você fizer alguma mistura ou coisa assim e simplesmente você observar a formação de um sólido como produto, é um indicativo que pode ser uma reação química. Vamos lá. Como indicativo, você pode ter a presença de luz e calor, você pode ter a presença de gás e você pode ter a presença de um sólido, a formação de um sólido ou um precipitado. Por exemplo, ali ao lado você consegue enxergar o quê? 2 beckers, que são esses copinhos de vidro, okay? Onde você pode misturar uma substância com a outra, ocorrendo uma reação química, que é a precipitação de um sólido naquele material. Outra forma de você observar se tem uma reação química ou não é a formação, por exemplo, de mudança de cor. Se eu pegar uma substância, unir com outra substância, vocês observaram coloração diferenciada, significa que houve o que se chama de reação química. Outro exemplo de reação química é, por exemplo, se vocês observarem no produto da reação, uma mudança de aroma, uma mudança, por exemplo, no seu sabor, né? Não é que são saborear qualquer tipo de reação aí, mas se tiver uma mudança de coloração, uma mudança, por exemplo, de sabor, uma mudança de aroma, com certeza ocorreu o que se chama de reação química. O exemplo aqui ao lado é uma picanha, você tem a peça de picanha, por exemplo, ao você fritar, você colocar na churrasqueira, você observa uma modificação na sua textura, sua coloração e no seu sabor. O que aconteceu ali? O que se chama de reação química. O calor e o tratamento, por exemplo, modificou as moléculas daquela carne. E, por exemplo, o crescimento de um organismo é uma reação química. Por exemplo, nós temos nosso processo de crescimento. Basicamente é reação química. Você pega uma plantinha que é uma semente e transforma numa árvore, é uma reação química. Então, o crescimento, que é uma dádiva de todo ser vivo, é uma reação química. E
Decomposição. Todo ser vivo, querendo ou não, em algum momento vai morrer, vai se decompor e vai, por exemplo, suas partículas vai se dissipar no ambiente. Então, a decomposição é basicamente a ação de micro-organismos como fungos e bactérias se decompondo aquele material, que também é considerado como reação química. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de reação química que realmente ocorre com uma substância chamada de poliacrilato de sódio, ok? Onde eu misturo ele com água, eu consigo produzir duas outras substâncias. A primeira, que está do lado esquerdo de vocês, é a produção de neve artificial. Se eu pego esse material e misturo com água, ele forma neve artificial. E a segunda, ele pode ser utilizado, por exemplo, como gel de fralda de neném. Ok? Então, isso aqui é uma forma de reação química. Eu pego esse material, misturo com água, vai formar um material totalmente diferente. Isso eu chamo de reação química. Agora vem as perguntas. Quais as características de uma reação química? Eu listei várias características, quero que vocês coloquem algumas dessas características aí para mim. Escrevam a formulação de reação química. Como assim, professor? Vocês podem pesquisar qualquer coisa na internet. Vocês coloquem lá, fórmula química. Vai sair uma formulazinha química, com os elementos, com os seus arranjos, tá bom? Vocês vão pegar aquilo que vocês pesquisaram e vai colocar lá. Exemplo, eu quero descobrir qual é a fórmula química da madeira. Vocês vão lá, fórmula química da madeira na internet. Vai sair a fórmula química, vocês vão descrever aquela fórmula química, ok? É muito simples. Terceiro, dê exemplos de reações químicas no seu dia a dia. Por exemplo, vocês estão aí sentados na casa de vocês, no sofá, na cama de vocês. Tenha certeza que ao seu redor está ocorrendo várias reações químicas, como, por exemplo, sua mãe fazendo feijão. Por exemplo, vocês podem ter um alimento que está entrando em decomposição, tá bom? Então, vocês vão colocar e vão descrever reações químicas que ocorrem no seu dia a dia, ok? Então, boa sorte na atividade, pessoal.